Preciso desse logo. Pessoal, agora eu espero que dê certo. Mudou o dia. Aí mudou o dia aqui, deu um pouco de confusão. Bom, pessoal, eu vou compartilhar aqui a tela, tá? Não pode ser aula 1, não, porque tem que ser esse link que eu mandei aí no WhatsApp, porque senão vai dar problema, porque o link lá da aula 1, a configuração da data tá invertida por causa do feriado. Então eu vou compartilhar a tela aqui, se alguém chamar aí, vocês me avisam, tá? Se alguém chamar aí, vocês me avisam. Eu vou compartilhar a tela aqui da prova. Bom, espero que vocês estejam me ouvindo aí, tá? Vou dar uma passada na prova, tá, pessoal? Nessa aula, só para não ter nenhuma dúvida aí, tá? Então, a minha tela está compartilhada aí com vocês. O que eu estou pedindo aí? Ó? Resolva as questões, né, que estão aí, que foram colocadas aí para vocês. E aí, o que vocês vão fazer? Prestem bastante atenção. Na hora que vocês forem respondendo essas questões, pessoal, vocês vão gerar um PDF. Né? Lá no Office você tem um salvar como e manda para o PDF, tá certo? Imagem, vocês podem dar um Ctrl+C e um Ctrl+V nas questões, se tiver imagem, tá? Aí vocês vão mandar para esse e-mail aí, ó, geraldo.p.souza@croton.com.br, tá? No campo assunto, vocês vão colocar aqui para mim, ó, TCM/avaliação oficial 1, tá? Bom, eu coloquei aqui, pessoal, terça-feira é feriado, tá? Vocês estão em semana de prova, né? Aí vocês podem gerenciar o tempo de vocês aí. Até a terça-feira. Só que não pode passar disso aí, porque eu preciso corrigir e lançar as notas, tá bom? Bom, então, no mais aí, né? Continue aí, todo mundo aí usando máscara e gel, porque diz que agora está no período mais crítico, né? Então, vamos nos cuidar aí, tá? Vou dar uma passada aí, pessoal. Ó, antes de mais nada, pessoal, o objetivo dessa prova é que você não faça ela de qualquer jeito, né? Pegue o livro, aproveite o momento para dar uma estudada, algum detalhezinho ou outro que você tiver com dúvida, você anota, tá? E aí você tem, né, pode gerenciar seu tempo aí, tá? Então, o que ele está te pedindo aí, ó, deu um bloquinho padrão, né? Ele está te perguntando aqui qual que é a função de transferência direta e qual que é a função de transferência de malha fechada dessa questão aí, tá? Então, você pode ir lá no livro, pode dar uma olhada.
Tenta fazer assim, no seu caderno. Se você não conseguir, você recorre ao seu material, beleza? Bom, na questão 2, tem alguém que está tendo problema aí, pessoal? Tem que me avisar aí, tá? Se tiver problema aí, vocês me param. Questão 2, eu fiz um sisteminha aí, tá certo? Coloquei aí um... Bom, eu vou fechar meu WhatsApp aqui, senão ele fica piscando. Se alguém chamar aí, vocês me avisam. Então, o que que acontece, pessoal? A questão 2 tem uma entrada RDS, né, nesse diagrama. Tem um K1 aí, tá vendo? Um bloquinho. Tem uma planta. Essa planta, ela está sendo representada por esse 4 sobre S, que multiplica S2 mais 2S mais 4. Beleza? Esse diagrama tem uma realimentação unitária. Letra A, ele está te perguntando assim, apresente a função de transferência malha fechada do sistema. Tá? Então, você tem que fechar a malha aí, né? Recorrer lá nas suas anotações. Tá? Esse K, pessoal, ele, na verdade, nós não vimos controlador ainda, mas ele é um valor qualquer, um valor numérico. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 4. Mudou? Oi? Mudou a reunião? Não, eu estou te ouvindo aqui. Eu acho que eu estava na sala, então. Eu compartilhei a tela com vocês aí, se não está vendo. Assim, quem que está falando? Sou eu, professor Thales, mas agora já deu beleza aqui. Deu aí? Beleza, então. O arquivo, então, tá, Thales, é o arquivo da prova, tá? Então, eu vou continuar aqui. Qualquer dúvida aí, vocês me... O Emerson é meu assistente aí. Viu, Emerson? Você é meu assistente aí. Você é mais ou menos da minha geração. Nós somos mais novos da turma aí, você vai me ajudando aí. Tá bom? Beleza. Então, olha só. Aí, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão primeiro fechar essa malha aí e apresentar a função de transferência malha fechada. Lembrando que essa linha aqui é como se tivesse um bloquinho aqui com um dentro. É a realimentação, quando tem um, é o que a gente chama de realimentação unitária. Apresente os polos do sistema para um valor K igual a 1. Então, na hora que você fechar a malha aqui, você tem que gerar uma nova função de transferência. Aí você tem que calcular os polos, tá? Tem que lembrar lá o conceito. Depois ele está te perguntando assim, analisa a estabilidade do sistema. Beleza? Bom, questão 3. Questão 3 foi dado aqui um... Quando ele te dá um negócio desse aqui, igual assim, G de S, ele está falando para você que, olha lá, a função de transferência de um sistema, do lado aqui passa uns ônibus de vez em quando, tá? Então, esperar um pouquinho aqui. A função de transferência de um sistema de controle com realimentação unitária, ele já te deu a função de transferência, tá? Aí ele está te perguntando assim, considerando K igual a 2, apresente os polos aqui do sistema e faça análise da estabilidade, tá? Então, esse sisteminha aqui. Beleza, pessoal? Bom, na questão 4, ele está te perguntando assim, de acordo com as aulas do TCM, explique os conceitos. Lugar geométrico das raízes, né? Polos e zeros, sinal impulso, sinal degrau e rampa, e eu regime permanente. Detalhe, tá, pessoal, que na hora que vocês forem resolvendo isso aí, vocês vão pegar uma folha do caderno de vocês e vão resolvendo, né, na mão aí, tá? Aí vocês vão tirar uma foto e cola aqui, ó, dá um enter aqui e insere a imagem naquela posição, tá? Não precisa ficar escrevendo muito, não. É bem objetivo, porque aí não vai ter problema. Ok? Na questão 5, está te pedindo para explicar o que é um sistema estável, o que é um sistema instável. Bom, aí na questão 6, ele está te perguntando o seguinte lá, ele te deu esse sistema aí, tá certo? Função de transferência dele. Aqui, vocês já fizeram as questões lá em cima para analisar a estabilidade. Mas o que eu quero de novidade aqui é esse desenho do lugar das raízes aqui, ó, que eu não tinha pedido lá para cima. Tudo isso aqui, pessoal, dá para fazer na mão, tá? Eu coloquei equações simples, ó, S2 mais 3S mais 2. Não coloquei raiz cúbica, não coloquei raiz quarta, não coloquei nada, tá? Bom, aí alguém vai falar assim, mas na 7 tem raiz quarta. Verifique se o sistema é representado pela função m abaixo, ele é estável. Raiz quarta, vocês podem usar um HP, tá? E aí HP, pode usar o MATLAB, pode usar o computador, pode usar o que vocês quiserem aí.
ou outro software, né, que vocês tenham preferência. Questão 8, ele está dizendo assim, quando o sistema de segunda ordem com ganho unitário é excitado com um degrau unitário, seu overshoot é de 77%, né? E ele ocorre 32,5 milissegundos após a excitação. E o seu erro em regime permanente é nulo, né? A partir dessas informações, responda quais os objetivos de se controlar esse sistema. Então, uma resposta objetiva, tá? Então, tá aí. São esses exercícios, na verdade, como eu falei, assim, para vocês darem uma passada nos conceitos, essa distribuição da teoria de controle, lá na unidade 2, ele começa falando sobre representação espaço de estado. Na verdade, eu vou pular essa representação espaço de estado, tá, por enquanto. Nem coloquei nada aí, porque lá na teoria, vocês vão viram que tem isso lá, mas eu não cobrei isso, porque lá na teoria de controle 2, é o lugar mais apropriado para trabalhar com representação espaço de estado. Beleza? Bom, pessoal, não tem nenhuma questão aí que, igual o pessoal comentou sobre a questão do MATLAB, qual que é a minha opinião sobre o assunto? Ó, primeira coisa, o Ramon, que está aí junto com vocês, ele trabalha com manutenção de computadores, tá? Eu falei para ele, vou recomendar ele aí para vocês darem uma olhada com ele. De repente, quem tiver com problema na máquina, e às vezes é uma memória, o MATLAB não precisa de uma máquina muito potente, ele precisa de memória, tá? Bom, eu passei também para a Meire, tá? Questão né, que vocês pontuaram aí, que estavam com dificuldade de usar as máquinas, né, devido a essa questão da quarentena, os computadores estavam ruins. Aí ela me colocou que passou para o pessoal do Pitágoras. Mas a mesma justificativa que vocês me colocaram, acabou que eles colocaram no primeiro momento, porque esse controle para entrar no Pitágoras, essa coisa, em Belo Horizonte parece que agora está bem rigoroso, né? Na segunda-feira eu fui, eles estão limitando bastante a circulação. O que ela falou que está pensando em outras ideias lá, então logo ela tem alguma solução, ela me fala, tá? Mas o que eu vou recomendar para vocês, pessoal? Porque um computador em casa, para um estudante de engenharia, tá? Você precisa, né? Tudo bem que tem um problema aí que a gente não estava prevendo ele, mas dá uma olhada com o Ramon, de repente vocês fazem um upgrade de memória, ele também tem uma opção aí, de repente tem uma máquina aí, que não precisa ser um notebook de 3, 4 mil reais, mas um PC, por exemplo, de repente tem um valor mais em conta, entendeu? Porque aí vocês evitam, por exemplo, essa questão de, independente de problema, se a gente não tivesse em quarentena ou não, se você chegar em casa e não tiver uma boa máquina para trabalhar, você está ficando para trás, tá? Porque acaba que nas outras matérias, né, um Office, um negócio assim, você vai acabar precisando disso aí. Eu já tive esse problema também, tá? Não me preocupa com isso não, porque um dia meu computador caiu, quebrou a tela, meu notebook estava lento pra caramba. Eu estou até com o notebook aqui. Se eu tivesse em Belo Horizonte, eu até emprestava ele para vocês. Mas eu estou no interior, aí complica. Mas enfim, então tá aí, tá? Vamos pensar em outras soluções também. Isso não a gente não vai resolver isso agora, não. Se eu não me engano, é um ou dois alunos, o Felipe Richard e o Ramon Oliveira, que me reportou que está com problema aí nas máquinas, né? Aí vocês, eu passei, né? Eu pensei aqui de algumas maneiras também. Tomara que esse coronavírus, essa quarentena, descubra logo uma cura para esse negócio, né? Porque ninguém está aguentando mais isso, né? A gente já resolve isso. Mas se que eu puder ajudar, tá? Eu mesmo, igual eu falei, lá na UFMG nós temos computadores lá no laboratório, mas também lá eles também não tem como entrar, então não resolve nada. Geraldo, Oi? em relação à prova, né? Sim. Falando aí que a prova a gente não vai ter necessidade de utilizar o MATLAB. Não. E tudo mais. Uhum. Agora, você passou uma planilha lá no grupo há um tempo Uhum. atrás, os exercícios Certo. que tinha que entregar. Uhum. Tem exercícios lá que necessita do MATLAB. E eu, infelizmente, não vou conseguir fazer. Os que eu consegui fazer na mão, eu já até te enviei no e-mail. Beleza. Mas os do MATLAB eu não vou conseguir fazer, não. Como é que a gente vai resolver isso? Tá, ô Felipe, é o seguinte, vamos fazer isso, eu passo uma atividade alternativa para você. Isso, se você puder me passar uma que não tenha MATLAB para usar,
eu faço, porque senão eu vou ficar prejudicado naqueles Não, pontos. Ah, foi isso tem que eu não, foi isso que eu falei, ô Felipe. Na verdade, assim, eu preparei a prova primeiro, né? E é isso que eu estou falando para você. Se eu não me engano, é você e o Ramon Oliveira, tá certo? Mas eu vou Professor, te... eu também estou nessa situação aí, viu? Quem que é? Quem que está falando? Ô, Thales. Ô, Thales. É uma situação que ninguém estava esperando, tá? Mas É, o que eu estou dizendo para vocês é que eu vou contornar essa situação aí com vocês, entendeu? Mas o que eu estou dizendo é que para a disciplina aí, não só para a disciplina, mas para o curso de vocês, dá uma olhadinha com o Ramon, colega de vocês, que ele mexe ele tem a empresinha dele aí que mexe com manutenção, que mexe com upgrade. Quem sabe aí dentro mesmo vocês já não conseguem dar uma olhada nisso, entendeu? não, beleza. Mas Bom, no meu caso aqui, eu tenho que comprar outra máquina mesmo, professor. Que o meu aqui, nossa senhora, ele aquece, desliga. Tá bem ruim mesmo. O computador eu tá entendo, complicado. eu entendo. Uma geral. dica uma dica que eu vou dar para vocês é que muitas vezes os computadores desktop têm um preço bem em conta, tá? Aquele positivo mesmo, eu tinha aquele positivo é muito bom. Aquele computador com 4 GB de memória, você consegue resolver tudo, assim, é uma boa máquina para você usar no curso de engenharia, entendeu? Geraldo, Oi, Geral. na sim, sua lista aí você tem o Thiago Marques, velho. Ele tá me Thiago, pedindo para você acrescentar ele, deixar ele Thiago, entrar na reunião aí. Thiago Marques. É, Ué, ele não está no WhatsApp, não? pois é, tá me pedindo aqui. Fala pro Geraldo aí e deixar ele entrar na aula. Não, manda o número dele no WhatsApp aí, que eu tenho que acrescentar ele no WhatsApp e depois eu acrescento ele. Pode ser o e-mail? Não, se você mandar o WhatsApp lá no grupo, o número do telefone, eu já acrescento ele no WhatsApp. Mas Aí eu mando qual grupo, senhor? Não falei com você que esse grupo de TCM aí você não me incluiu nele? no WhatsApp, você não tá, não? Não, no grupo de TCM não. Aí hein? Peraí, deixa eu te adicionar aqui. Só um minutinho. Pitágoras, é o Emerson. Você está na disciplina de sinais também, não tá, o Emerson? Ô, Então foi por isso, porque você está só na outra disciplina. Olha lá, o Ramon tá aí, pessoal. Enquanto ele vai fazendo a propaganda da empresa dele aí, ele passando contato para vocês, eu vou acrescentar o. Mandem para mim o Emerson, o contato, o telefone desse rapaz que você falou aí, o Thiago, né? Thiago, né? Manda ele para mim no WhatsApp que eu já acrescento ele aqui. Então, ô Felipe, você entendeu aí que eu dei um. Não, eu entendi, tá? Em relação, eu estava preocupado em relação aos meus pontos. Se você falou que vai passar uma lista para fazer, beleza, Aham. mas você vai passar essa lista quando e para quando que vai ser para entregar, porque eu tenho que gerenciar Eu meu tenho que tempo. dar uma olhada. No final de semana eu olho isso com você, ô Felipe. Na verdade, assim. É porque você é, falou que tinha que fechar as notas, e aí será que eu vou ficar prejudicado em relação a isso? Não, então, eu vou ter que olhar lá quantos são, entendeu? Porque essa semana eu fiquei muito envolvido com questão de avaliação, tá? Tá, então, Então, daquela lista lá, professor, eu vou conseguir enviar para você os exercícios do AVA, que não depende de MATLAB, e aham. a lista 1 até o número 4, 5, não sei, que eu consegui fazer. Que, fora isso, eu não vou conseguir enviar os outros exercícios, não. Beleza, manda o que você puder conseguir fazer aí, tá? O que eu consegui fazer, eu já enviei para o seu e-mail, já está lá. Já está Beleza, enviado. beleza. Então tá certo. Bom, mas então, ô Felipe, é o seguinte, essa dica que eu dei aí, porque tenta arrumar se não agora na disciplina, sei lá, não semana que vem, mas uma máquina, porque essas ferramentas, cara, na verdade é o dia a dia. Em casa, quando você está mexendo, é que realmente você aprende mais, tá? Professor, eu até entendo, mas, por exemplo, eu iria utilizar a estrutura da faculdade. No momento Não, agora, eu não tenho condição nenhuma de mexer com o computador, comprar outro computador, não. É o meu que eu tenho e é ele que vai, porque infelizmente nessa situação aí, eu não tenho como estar mexendo com o computador agora. não, Felipe, nós não precisamos
discutir isso agora, não, cara. Estou só falando assim, para a gente não focar no problema, focar na solução. De repente, tem uma solução aí alternativa que talvez a gente não está olhando, entendeu? Então, mas eu só estou ponderando que em relação a trocar de máquina e tal, por enquanto, sem a mínima chance. Tudo bem, cara, mas eu estou dizendo para você que muitas vezes tem um colega que pode emprestar, eu mesmo tenho um notebook que eu posso te emprestar, entendeu? É isso que eu estou dizendo. E outra coisa, se você ficar ao longo do curso, seu curso em todo com essa máquina sua, e, por exemplo, quando você formar, aí você não sabe uma ferramenta porque ficou com uma máquina ruim, entendeu? Mas Entendi, enfim, mas eu mas estou falando em enfim, relação ao momento, nesse momento agora, não tem a mínima condição. tudo bem, tudo bem. Assim, a disciplina ela é. Não é nem querendo pegar no pé da sua matéria, não. Eu tô com essa dificuldade, não só na sua matéria. Eu tenho mais outras duas matérias que eu também estou com essa dificuldade. Não é que eu estou querendo pegar no pé da. Não, eu entendo. Foi o que eu falei. Dá uma conversada com o Ramon e com a própria Meire, e de repente, cara, eles chegam num acordo aí, você consegue minimizar esse problema para você, entendeu? Então, na minha, eu vou tentar levar a matéria até onde eu posso. Ó, o que que acontece? Depois a gente conversa por fora, né? Como eu falei. É porque essa disciplina ela é blended, entendeu? Você estuda, né? Ela não é uma disciplina presencial. E aí, não tem como, eu vou estar mentindo para você, para falar com você que a sua assimilação vai ser igual se você não estiver usando o MATLAB, entendeu? Por outro lado, eu não posso pegar a turma, por exemplo, como ela tem outros softwares, por exemplo, tem o Octave. Eu nunca usei o Octave, mas já me falaram que ele é um software mais leve, tá? Mas, enfim, vamos resolver a questão da avaliação primeiro, tá? E depois a gente pensa nisso aí. Geraldo, Opa! eu não sei se eu não peguei algumas explicações no início, mas você está mostrando o arquivo da prova aí. Eu estou Sim, terminando de baixar ele também. sim. Isso é para entregar? Como é que é? Eu não estou meio por fora aí. Então, deixa eu só pedir pede o Thiago para mandar um e-mail aí para mim no grupo aí, enquanto isso, o Parece Emerson. que você já adicionou ele aí no grupo. Não, mas ele só não mandou o e-mail. Ah, o e-mail eu vou te mandar, ele é que ele mandou. Tá. Como é que você vai responder essa prova aí? Não, eu estou falando assim, só em termos de prazo. Isso é para agora? Como é que é? Ah, não, olha lá, dia 21, Ah, tá. terça-feira. Porque eu acho que você. Terça-feira que você vai mandar aí. Bom, então tá aí, tá, pessoal? Prova tá aí. Beleza aí? E-mail do Thiago. Bom, então o arquivo está disponível, eu já joguei ele também no WhatsApp. Bom, o que vai acontecer agora, pessoal? 7h40, esse horário que a gente teria agora é para resolver essa prova aí, tá certo? Só que eu vou dar uma invertida aqui, que vai ser o seguinte: vocês vão poder entregar essa prova até terça. Eu vou só passar um conteúdo aqui, que esse conteúdo é um conteúdo cobrindo essa parte 1 e 2, tá? De alguns pontos que eu separei aqui, que eu achei lá que vai ajudar nessa parte inicial do curso, beleza? E aí depois eu vou liberar vocês aí, tá? Porque aí vocês vão ter, na verdade, o tempo que vocês vão estar fazendo isso terça-feira lá vai ser como se, na verdade, não na terça, né? Vocês têm até a terça. É como se a gente estivesse usando essas 2h30 aqui que a gente tem hoje, tudo bem? Ô Emerson, manda para mim o e-mail dele aí para eu adicionar no canal, senão eu começo aí ele... Pode mandar no WhatsApp. Beleza, vou mandar. Todo mundo pegou o contato aí do Ramon? Aí do outro Ramon, tá? Na turma tem dois Ramon, tem o Ramon Oliveira e tem o outro Ramon aí, tá? O Ramon, ele mandou o cartão dele, ó, suporte técnico e informática, e falou que tem uns notebook bom pra caramba e que tá numa promoção muito boa. Oi, professor. Aí, beleza? Tudo bom? Bom. Ó, professor, então, às vezes o aluno, ele tem até um computador mais simples em casa e talvez ele precise de um upgrade na máquina, né? Acrescentar Certo. memória, né?
Então, Isso. aí eu estou à disposição, tá? É só me chamar no Ótimo. privado. Beleza. Bom Eu demais. consigo fazer um valor. Bom demais. Tá Eu consigo feita a fazer um propaganda. desconto para eles, entendeu? Isso. Bom demais. Aí, Te mandei aí, viu, Geraldo, do Thiago. tá. Eu estou acrescentando aqui, aí a gente vai começar o conteúdo de hoje, tá? Não vou pegar até as 9, 10, 9h30 não, tá, pessoal? Eu vou... Deixa eu acrescentar o rapaz aqui, senão ele vai... Ô, professor, Opa! quem está falando aqui é o Ramon Rodrigues. Opa, tudo bem, Ramon? Tudo bem, e você? Tudo. Então, o negócio é o seguinte, eu vou verificar aqui a questão do computador, igual você falou aí, né? Certo. De início, eu estou naquela situação lá de... Eu não tenho máquina porque já tem uns 10 anos que eu uso uma máquina da empresa, entendeu? Certo. Só que a máquina agora eu tô com uma máquina que eu não consigo instalar nada porque ela tem senha e... Meio complicado, mas eu vou ver o que eu consigo fazer aí, beleza? Show. Beleza? Tá. A minha pergunta é o seguinte, eu entrei lá no AVA e Certo. vi que o senhor postou alguns links lá de aula gravada, né? Eu não cheguei a clicar, eu estou só te Certo. perguntando agora. Certo. As aulas anteriores estão disponíveis lá? O que acontece? Assim que eu terminar essa aula com vocês hoje, essa aula está sendo gravada, tá? Aí eu vou Sei. e coloco naquele link a aula para você consultar depois, tá? Então, as aulas passadas vai ter os links lá que você pode clicar e pode assistir. Tudo bem? Excelente. Beleza? E Beleza. além da gravação, o Ramon Rodrigues, o que acontece? Tem um link que eu coloquei que é assim, regime especial. O regime especial, na verdade, é um arquivo que é igual a esse arquivo que eu vou compartilhar com vocês agora, que ele ajuda bastante também, ó. Que é esse arquivinho aqui, ó. Tá? Então tem lá assim, regime especial aula 1, regime especial aula 2. Hoje, como a primeira etapa, a gente vai ver a avaliação 1, e agora eu vou mostrar para vocês aqui um conteúdo em slide que está cobrindo para fechar essa unidade 1 e a unidade 2, tá? Assim que eu terminar aqui, eu coloco o link da aula para vocês, porque o arquivo fica muito grande. Vou subir ele para o YouTube, e o Teams também ele demora um pouquinho para gerar o arquivo. Tá certo? Beleza aí, pessoal? Então, 15 para 7, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar o conteúdo aqui que está previsto, e aí eu vou encerrar, tá? E aí, como vocês vão ter que mexer, vão ter que gastar um tempo aí no final de semana, nós vamos apenas deslocar esse horário, tá? E aí, qualquer dúvida também, vocês podem me perguntar, né? O negócio é que eu sou meio... WhatsApp tem dia que... Outro dia eu recebi um WhatsApp aí, o aluno perguntou para mim um negócio 2 horas da manhã. Aí eu já não consegui... Eu estava no meio da rua, comecei a responder, quando eu fui ver já era quase 2 horas. Então, depende da hora, eu posso responder. Tem hora que não dá, tá? Mas, assim, no geral, você pode usar os tutores online também, é um bom canal. Beleza? Então, eu vou compartilhar aqui, mudar o compartilhamento da tela. E aí vocês vão... Então, eu vou apresentar aqui para vocês agora, pessoal. Vocês têm uma disciplina na matéria, uma disciplina na grade de vocês, que se chama modelagem dinâmica, tá? Então, essa matéria é uma matéria que cobre lá quando você... O que é modelar um sistema, pessoal? Modelar um sistema é você pegar uma representação matemática, uma equação matemática daquele sistema, tá? Então, nessa unidade aqui do livro do Ogata, tá? Ele tem a modelagem e tem a representação. Aqui eu vou mostrar para vocês a parte de diagrama de blocos, tá certo? Então, lá na apostila de vocês tem também, mas eu achei que tem que complementar um pouco. Lá ficou meio muito... Tem umas partes lá que eu não gostei muito, não. Bom, se tiver algum problema aí, vocês me avisam, tá? Bom, função de transferência, pessoal, direta, nós já vimos esse conceito, esse bloquinho aqui, tá? Essa figurinha de baixo, eu tenho um sinal A aqui chegando e tem um sinal B. Mais e menos, isso aqui é A menos B. O resultado disso. Tranquilo? Bom,
que ele está me perguntando aqui? Tem alguns conceitos, né? Esse aqui é um somador, que é esse de baixo aqui. Depois ele fala assim, o que é um ponto de ramificação? Um ponto de ramificação é um ponto no qual um sinal que vem de um bloco avança simultaneamente em direção a outros blocos ou somadores. Então, nessa figurinha aí agora, nessa figurinha, tem aí uma ramificação. Ó. De onde que está essa ramificação? Veja bem, eu tenho o R de S, o mais e o menos. Aí tem um erro. O erro é o sinal seu de referência menos o sinal que ele está pegando na saída. O ponto de ramificação, pessoal, é justamente esse pontinho C de S aqui, ó. Né? Então, ele pega o sinal que está lá no C de S e realimenta ele com uma realimentação unitária. Tá certo? Bom, uma outra maneira de fazer isso aí seria colocando esse bloco H de S, que ele colocou aí, ó. Se você não coloca nada, ele sabe que é realimentação unitária, que é 1. Esse H de S é 1. Se ele coloca o H de S, ele está dizendo para você que você pode colocar uma equação algébrica em S, nesse bloquinho aqui. Beleza? Bom, aí tem alguns conceitos, né? São 3 conceitos que ele coloca aqui, ó. Eu tenho aqui um sistema em cascata. Eu tenho um bloco G1 e um bloco G2, tá? Na verdade, pessoal, em cascata porque está um depois do outro. Se eu desenhasse aqui do lado um bloco equivalente, você poderia desenhar uma caixinha só, isso aqui ser G1 vezes G2. Beleza? Toda vez que tiver desse jeito aqui, o bloco equivalente é a primeira função aqui, G1, e multiplicado por esse G2, tá? Na letra B, ele chama o sistema paralelo. Eu tenho um bloco G1 em cima e tenho um bloco G2 embaixo. Ele fez uma ramificação, foi para o G1 e depois foi para o G2. Numa planta industrial, por exemplo, o que seria um exemplo disso aqui? Vamos imaginar que você precisa pegar o sinal de corrente para alimentar um medidor. E você precisa pegar um pedacinho daquela amostra daquela corrente para mandar num outro equipamento. Aí você pode fazer algum tratamento e depois soma os dois de novo, tá? Aí esse ponto aqui, observe que tem o mais em cima e o mais embaixo. Então, esse sinal C de S é o G1 mais o G2, a representação dele. Tranquilo? Bom, na letra C, pessoal, ele chama-se um sistema com realimentação em malha fechada. Tá? Essa figura típica aqui é o seguinte, eu tenho um R de S, o mais e o menos. Sempre é o mais e o menos, não pode ser mais e mais, não. Por que tem que ser o mais e o menos? Porque você está pegando lá seu sinal de referência e tá, aliás, pegando o sinal lá na saída da planta e fazendo a sua referência menos o valor que o sensor mediu. Isso vai gerar o erro, o seu erro. Tranquilo? Aí tem uma planta industrial. Ó. Aí a gente vai começar a falar de alguns conceitos novos. Quais conceitos novos são esses? Então, olha lá, ele está dizendo assim, um diagrama de blocos de um sistema de controle industrial, que consiste em um controlador, o novo está aqui, ó, esse controlador. Um atuador, uma planta e um sensor, tá? Bom, vamos mostrar o sensor. O sensor, pessoal, é você ir lá na saída do sistema e colocar um medidor, né? É que você consiga pegar aquele sinal e aplicar ele lá na entrada do sistema. Por exemplo, um transformador. Eu quero pegar o sinal de tensão lá na saída. Eu uso um transformador de instrumentação, por exemplo. Na casa de vocês, vocês têm um transformador, tá? Mas, como a gente está trabalhando em planta industrial, normalmente os sinais são muito pequenininhos, na casa de milivolts ou de volts, 5 volts, você pode... A maioria dos sensores para corrente, para tensão, são os sensores que a gente chama de efeito Hall. Né? Você pega o fio, liga lá dentro dele e ele vai produzir um sinal ali na entrada, tá? Bom, aí ele fez aqui essa referência, menos esse sinal que ele mediu, vai dar um erro. Um erro. Muitas vezes você precisa condicionar esse sinal. Se o erro for muito pequenininho, você pode amplificar essa caixinha que está aqui. Beleza? Bom, aí imagina que você precisa aumentar a vazão na planta de um combustível. Então, quer dizer que você tem uma válvula. Essa válvula está dentro desse atuador aqui, ó, tá?
E esse atuador, uma válvula, por exemplo, vai atuar na sua planta. Beleza? Então, a grosso modo, pessoal, um sistema de controle ele pode ser ilustrado por essas caixinhas aí. Tá certo? Um outro exemplo, um carro, por exemplo. Um controle de velocidade. Tem um sensor para medir a velocidade. Ele olha a referência, que é a velocidade que você colocou lá né, a 100 km. Ele olha o erro. Aí, se precisar amplificar o sinal ou atenuar, e ele vai atuar. O atuar é acelerar o carro. E a planta, aqui no caso, seria o próprio carro. Tá certo? Bom, aí tem os tipos de controle aí, né? A gente colocou assim, diagrama de blocos de um controle on-off. O que seria esse on-off? Toda vez que você estiver vendo esse degrauzinho aqui, ó, seria, o que ele está dizendo para você que seria como se fosse assim, ou o sinal está desligado, ou ele passa para o nível alto ou nível baixo. Tá certo? Então ele tem um erro. Vamos imaginar, você tem uma caixa d'água, sua caixa está vazia. Aí, então, quer dizer que o seu erro está muito alto. Aí você liga a torneira, liga a válvula lá, começa a encher. Na hora que ele atinge o nível que você quer, ele desliga a válvula. Tá? Então, esse on-off que a gente diz aí seria o ligado e desligado. Beleza? Bom, aí tem um outro conceito aqui, quando tiver essa linha aqui, ó, porque é um ligado e desligado, mas tem um pequeno atraso. É o que a gente chama de um intervalo diferencial. Tá? Quando tiver assim, daqui a pouco vocês vão entender isso aí. Mas nessas figuras aqui, ó, então o primeiro exemplo do on-off seria essa figura aí, ó. O que ele está dizendo? Eu tenho uma altura que, na verdade, em função dessa altura, né, eu sei o volume. Na verdade, assim, a caixa eu tenho um volume, mas eu quero saber, na verdade, é o nível. Então, o nível é esse H aqui, ó. Esse H. Tem uma boia aqui. O que essa boia está fazendo? Na verdade, tem um arame, tem um pêndulo, uma haste agarrada nessa chavinha. Bom, o que acontece? Na hora que esse nível estiver muito baixo, pessoal, essa chave ela vai estar fechada. Tá? Estando fechada, eu estou aplicando esses 115 volts aqui nesse eletroímã. Lembrando que um eletroímã é o seguinte, circulou corrente aqui, ele vai produzir uma ação aqui de abrir ou fechar essa válvula, tá? Na hora que ele abrir a válvula, vai entrar vazão. Na hora que ele fechar essa chave, vai ter energia, aí ele abre a válvula. Aí seria ou é normalmente aberto ou normalmente fechado, tá? A lógica dele você pode inverter. Mas no caso aqui, eu quero que na hora que a chave estiver fechada, essa válvula esteja aberta, tá? Para entrar o líquido, beleza? Então é isso lá. Por que ele chama de on-off? Porque esse controle é um controle ruim, tá vendo? Porque se essa boia, esse nível ficar oscilando muito, essa chave vai ficar batendo aqui, ó, abrindo e fechando, abrindo e fechando. E aí o seu erro em regime permanente do sistema vai ficar pulando, né? Lá na apostila de vocês tem um exemplo disso aí, tá? Na letra B, pessoal, ele está explicando para vocês o princípio de uma válvula, né? O que é essa válvula? Como é que ela funciona? Você tem uma bobina magnética e tem aqui um núcleo móvel. Esse núcleo aqui, ele move para cima ou para baixo de acordo com se você aplicar uma eletricidade aqui, ó, aplicar uma tensão. Então, na hora que essa bobina, na hora que não tem corrente, ela não é um ímã. Na hora que você aplica a corrente, ele cria um polo norte, um polo sul, para mover essa haste aí, tá? E a representação está aqui desse lado direito. Beleza? É um controle on-off por isso, porque essa válvula, ela trabalha assim, ou aberta ou fechada. Você joga um pulso nela, ela abre. Joga outro pulso, ela fecha. Tá certo? Bom, aí dá esse piquinho aí, ó. Esse gráfico aqui, ele está te mostrando o seguinte. Olha lá, curva do nível H em função do tempo. Então, você abriu a válvula, ele vai aumentando o nível. Tá certo? Vai aumentando. Esse biquinho aqui dentro dessa linha aqui, pessoal, seria no on-off aqui, é como se ele estivesse ligando ou desligando, ligando ou desligando, ligando ou desligando, né? Por isso que dá esse dentinho aqui, tá certo?
O de cima aqui, se você tivesse um outro controle que fosse mais suave, quando você desligar ali, se você não abrir mais essa válvula, ele vai cair, tá? O que ele está falando, intervalo diferencial, naquele controle intervalo diferencial, ele vai estar sempre nesse delta, né? Dentro dessa extremidade menor. O on-off não, porque como ele desliga a válvula, mas demora um pouquinho para fechar a válvula lá do lado de lá, para a boia. A boia deu uma ação na boia. Na hora que deu a ação na boia, demora um pouquinho para ele desligar a torneirinha lá. Então, ele passa um pouquinho do nível. Depois, ele começa a cair de novo. Tá? Bom, esse outro diagrama aí, pessoal, eu continuo tendo uma planta, tá certo? Só que eu incluí um elemento. Observe que eu tenho aqui uma referência RDS. Só que eu incluí aqui um distúrbio. Normalmente, distúrbio, a gente coloca aqui um D, tá? Imagine que eu tivesse um sistema de áudio. Eu estou amplificando um sinal lá na entrada do áudio e, por acaso, entrou um ruído. Esse ruído ele é representado por esse D de S aqui, ó. Então, você tem sua planta, que é o G1, tem um mais. E ele está somando esse mais aqui, que é esse distúrbio. Tá certo? Se tiver mais coisa para frente, vamos supor que você tem um outro estágio de amplificação. Esse ruído vai ficar misturado. Aí o G2 aqui vai ficar comprometido se esse ruído for muito, tá? O CDS, ele está dizendo para você que você está realimentando esse sinal. Tranquilo, pessoal? Bom, então, esse sinal, esse distúrbio é o que você não quer, né? Porque o que você quer é o RDS. Então, em determinado momento, a gente vai ter que diminuir esse distúrbio aqui. Colocar ele no valor mínimo. Muitas vezes não tem como você zerar. Você pode colocar ele numa faixa de valor ali aceitável, por exemplo, né? Porque em sistema eletrônico, por exemplo, nunca você vai conseguir eliminar completamente o ruído, tá? E aí você, no seu controle lá, você pode fazer um tratamento para minimizar, tá? Mas lembrando que na representação aqui, esse distúrbio vai ser somado, tá? Vai estar misturado dentro desse sinal de controle. Então, a dica aí é, cuidado para o distúrbio não atrapalhar o seu sinal de controle. Porque muitas vezes a sua referência ela está certa, mas esse distúrbio aqui está te jogando no buraco. Beleza? Aí, pessoal, o que acontece? Eu não vou entrar em muito detalhe aqui agora, não. O que ele está dizendo para você aqui, ó, na letra A, isso aqui é um circuito RC, tá? Eu fiz a modelagem desse circuito RC com vocês na sala. Ele está dizendo que tem um sinal de entrada, um E1, um EI, I é de input e O é de output. Muitas vezes esse pessoal pega esses livros importados, traduz o texto, mas não traduz as letrinhas, né? Esse I aqui é de input, tá? Não seria o ED, aqui é o ED de tensão mesmo. O que ele está dizendo é que tem uma tensão aplicada nesse resistor, tá? E aí tem uma tensão de saída. O que ele quer, na verdade, uma função de transferência seria o sinal no capacitor, que seria o sinal de saída, em função do sinal de entrada. Isso aqui é um filtro passa-baixa, tá, pessoal? Filtro passa-baixa. Por quê? Para baixas frequências, para frequência zero, por exemplo, o capacitor ele se comporta como um circuito aberto. Se isso aqui é um circuito aberto, todo sinal que você está aplicando na entrada está sendo medido na saída. Beleza? Para altas frequências, pessoal, o capacitor ele se comporta como um curto-circuito. Então, o E0 aqui vai ser zero. Então, todo sinal que você aplicar na entrada vai sair por esse curto-circuito, beleza? A representação em diagrama de blocos desse circuito aqui, pessoal, é esse bloquinho do lado direito. Eu vou explicar uma letra. Por que eu coloquei EI maiúsculo em S? Porque na hora que você modela isso aqui, ele modela, parece uma equação diferencial. Mas na hora que você faz a transformada de Laplace, vai para E de S. O E de S é essa entrada. Ó. O que ele está dizendo é que esse E de S aqui, ó, tem um ponto de soma e de subtração. Por que ele é essa subtração? Porque ele pega o sinal E0, olha lá, o E0, porque o EI, na verdade,
é a tensão no ponto de cima menos a tensão no ponto de baixo. Foi isso que ele fez, olha lá. O EI é o mais menos o E0 de S. O sinal que sai, esse sinal, a tensão que sai, dividido por essa resistência aqui, ó, por isso que tem esse 1 sobre R, vai dar uma corrente que vai ser o I de S, né? Tensão sobre a resistência dá uma corrente que é esse I, que é o valor do I. Então, ele está dizendo para você que essas grandezas, olha lá, na hora que eu pegar uma tensão, né, diminuir da resistência, vai aparecer essa corrente do lado aqui. Beleza? Bom, o capacitor, pessoal, ele é um elemento integrador, tá? Então, um elemento integrador, no plano S, toda vez que você tiver 1 sobre S, um bloco 1 sobre S, o que ele fez aqui, ó? Veio a corrente I, tá? O I é o I total. O que esse I está fazendo? Na hora que ele fez essa multiplicação 1 sobre CS, é essa corrente sobre o capacitor aqui, ó. Quando ele pega essa corrente e multiplica por esse valor 1 sobre C, lá na equação diferencial que eu passei para vocês no início, né, tinha uma relação que é 1 sobre C integral, tinha uma integral lá de... como é que é? A tensão sobre o capacitor, né? A tensão é 1 sobre C integral de V dt, tá? Então, o que importa para nós aqui é que toda vez que você tiver nesse bloquinho 1 sobre S, ele está fazendo uma integral. Isso no mundo algébrico. E a representação completa aqui desse sistema, pessoal, é esse bloquinho aqui, ó, tá? Então, a primeira parte é 1 sobre R, virou I. Aí, quando ele pega esse I e multiplica por esse bloco 1 sobre CS, tá? Esse 1 sobre CS virou o E de S, que é esse bloquinho da direita. Bom, esse sistema aí é um sistema massa-mola. Lá na apostila vocês têm um exemplo que ele faz uma modelagem de uma equação diferencial. O sistema de amortecedor do carro, pessoal, tem uma mola, aí esse casinho que está aqui, e tem um amortecedor. O que é um amortecedor? Ele é um elemento com óleo que ele não faz o carro ficar balançando muito, tá? Então, tem a modelagem desse sistema aqui. Lá na modelagem do sistema dinâmico, ele vai aprofundar como é que você extrai essas equações, tá certo? Mas a representação aqui desse sistema é isso aí, ó, tá? Então, onde ele está colocando, por exemplo, vamos pegar um elemento, uma grandeza aqui que vocês vão lembrar. A lei de Hooke, Kx, né, que é o K, constante da mola, está aparecendo num bloco aqui, ó. O M é uma característica lá do fator de amortecimento. Toda vez que tiver esse símbolo aqui é uma integral. Toda vez que tiver um ponto em cima é uma derivada, tá certo? Aqui, pessoal, do jeito que está aqui, seria no domínio do tempo. Olha lá, derivada, apareceu uma bolinha, apareceu uma integral. Quando isso aqui for para um plano S, a integral aqui vai aparecer letras S aqui nessa figura, tá certo? Esse outro bloco aqui, o que eu estou mostrando nesse bloco? Eu posso ter ramificações. O que ele fez aqui? Ó? Eu tenho um R de S, mais, menos. Eu tenho a planta G. E aí eu peguei um pedacinho, fiz uma ramificação, multipliquei por um H e depois somei de novo, né? E aí virou um C de S. Não tem muita novidade do que a gente já tinha visto, não. Tá certo? Bom, o que essa figura está mostrando, pessoal? Está mostrando que você pode simplificar, fazer simplificações no diagrama de bloco, tá? Como é que eu faço essas simplificações, essas equivalências? Bom, o que acontece? Essa figura de cima, eu tenho um bloquinho aqui que é um H1 sobre G. Esse H1 sobre G está somando com esse sinal mais que está vindo embaixo, tá certo? Bom, o que acontece, pessoal? A simplificação desse bloco aqui de cima virou 1 mais H1G. Por que eu sei que é 1? Porque é como se tivesse uma caixinha aqui embaixo com o número 1 dentro, tá? Como ele colocou uma linha e não colocou nada, você pode substituir com uma caixinha com 1 dentro aqui, ó. Então, ou seja,
o 1 que está vindo nessa linha aqui de baixo, mais o H1G, deu C de S. Ó. É isso que ele fez aqui nesse bloquinho aqui. Ó. Tá certo? Bom, e a parte... Essa primeira parte aqui desse bloco, pessoal, vocês vão lembrar da função de transferência malha fechada. No início a gente confunde um pouco isso. Mas toda vez que tiver mais, menos, um G e um H, no numerador vai ser o G e no denominador vai ser 1 mais GH. Na anotação do caderno de vocês, eu deduzi isso aí, tá? Fiz a dedução. Lá na apostila de vocês também tem isso, tá? Procurem lá. Como que eu deduzo a função de transferência de malha fechada? É a primeira questão na prova que eu coloquei lá para vocês. Bom, ele simplificou, então, esse primeiro diagrama de blocos, simplificou o segundo diagrama de blocos, deu a letra B. Tranquilo? Depois, o que ele fez aqui para gerar isso de baixo, pessoal, ele multiplicou um pelo outro, tá? Na hora que ele fizer essa multiplicação, ele tem que tirar o mínimo múltiplo comum, igual na matemática. Fazendo as simplificações, deu esse G mais H1 sobre 1 mais G vezes H2. Tá certo? É né? Se tivesse um G aqui e se tivesse um H, seria G vezes H. Mas como tem um denominador, tem um negócio meio estranho aqui, porque na hora que você tem que fazer o mínimo múltiplo comum aqui, primeiro você tem que multiplicar, né? Esse lado aqui por esse. Faz a multiplicação, vai dar essa equação algébrica equivalente, que é essa de baixo. Tranquilo? Bom, uma outra maneira de visualizar isso aí, ó, assim, tá usando o mesmo conceito, né? Como é que eu vou reduzir essa figura maior aqui? Como é que ele faz isso? Ele reduziu esse bloquinho menor primeiro, então ele fez, olha lá, o G1 mais o 1 aqui de baixo, ó, aí ele substituiu por essa primeira caixinha, G1 mais 1. Tá certo? O resultado, ele somou, na verdade não é somou, né? Toda vez que está uma caixinha em cascata, não é soma, é multiplicação. Então, ele manteve o G2, tá? E aí, na linha de baixo aqui, ele não colocou nada, mas seria uma caixinha com 1, tá? Então, ele fez G1 mais 1 vezes o G2. Então, olha lá. Aí ficou G2 vezes G1. Olha lá, G1 vezes G2. Tá? G2 vezes 1, deu G2. Da onde que você saiu esse mais 1 aqui? O mais 1 saiu da caixinha embaixo, que não foi colocada. Ele não colocou, mas é como se fosse uma caixinha aqui com 1. E como tem um ponto de soma mais aqui, vai aparecer essa caixinha equivalente aí, que é essa de baixo. Então, todo esse circuito maior aqui foi simplificado nesse circuitinho menor aqui, que fica mais fácil de você visualizar. Tranquilo? Bom, aqui tem uma novidade. Ele colocou uma planta, pessoal, com duas entradas. Olha lá, R1 e R2. C1 e C2. Eu posso ter isso perfeitamente, né? Os sistemas que a gente estuda na teoria de controle moderna, a gente chama ele de SISO. Single Input, Single Output. Uma entrada simples, saída simples, tá? Porque a gente foca no entendimento, tá certo? Mas, no sistema real, você tem mais entradas. Você pode ter uma quantidade enorme de entradas. Um avião, por exemplo. Para controlar a altitude do avião, você tem que pegar sensores, né, das asas, de altitude, um monte de coisa, para fazer esse avião ficar na altitude e na velocidade que você quer. Tá? Então, essa entrada aqui, N entradas aqui só tem duas. E duas saídas. Isso é um sistema que a gente chama de MIMO. Múltiplo input, o M vem de múltiplo. Entradas múltiplas, saídas múltiplas, né? Múltiplo input, múltiplo output, por isso que chama MIMO, tá? E esse G1, G2, G3, G4 é a planta. Aqui ele simplificou, deixou só uns bloquinhos, mas isso aqui pode ter qualquer quantidade de blocos. Tranquilo? Bom, aí tem uma outra figura que ele está dizendo o seguinte: tem que tomar muito cuidado com os sinais.
Observe essa figura aqui de cima, pessoal, que tem um G1, tá? Mas tem um menos na frente do G2, ó. Então, na hora que você for simplificar aqui, vai dar G3 vezes G4 vezes menos G2. Então, isso tudo vai ficar um bloquinho com as 3 caixinhas multiplicadas e com menos na frente, tá? Na hora que você for simplificar isso tudo aqui, vai ser a função de transferência em malha fechada. Vai ser o G1 no numerador, mas aí, por que apareceu esse menos, né? Porque seria 1 mais o G1 de cima multiplicando a caixinha de baixo. Como tem um menos aqui, esse sinal mudou em vez de mais para menos. Então, essa saída C1 dividido por R1 deu essa função de transferência aqui, tá? As demais figuras, pessoal, ele está só brincando com esse sinal. Então, olha lá, se eu fosse fechar essa malha aqui desse bloco, agora o G1, o G2 e o G4 está no numerador, só que com sinal menos. Foi isso que ele fez aqui, ó. E na teoria de controle, na representação em blocos, pessoal, você pode mudar G1 vezes G2 vezes G4, a ordem é qualquer, distributiva, né? Você pode colocar ele ali, aquelas propriedades da matemática se mantêm, tá? E no denominador apareceu 1, seria mais se não tivesse esse menos do G2. 1 mais G1 vezes G2 vezes G4 vezes o G3. Então, lá, G1, G2, G3, G4. Então, a função de transferência ficou dessa maneira aí, ó. Então, esse exercício, ele é um exercício para você não errar esse sinal. Então, a letra C aqui, ó, se você aprendeu a fazer a função de transferência de malha fechada, tem só que tomar cuidado de onde que está esses menos aí para não... Né? Aqui, por exemplo, ele repetiu o menos, olha lá, G4, G3 e G1, então deu menos G3, como é que é? G1, G3 e G4. Não vai ser um mais, porque tem um menos que vai multiplicar e ele já colocou ele aqui. Então, o resto funciona tudo do mesmo jeito, tá? Então, tá aí. Bom, o que é um controlador, pessoal? Você fez lá o seu projeto de controle, tá? Aí você descobriu ou o sistema está muito lento, tá? O sistema está muito lento, ou o erro em regime permanente está muito alto. Quer dizer que o sistema não está fazendo o que você quer que ele faça. Tá certo? Então, o que você precisa fazer? A planta, ele pegou uma função de transferência qualquer, 10 sobre S mais 5. Aí ele falou o seguinte, eu vou pegar o sinal de saída, se essa caixinha aqui não tivesse uma caixinha 1 sobre S mais 1, seria uma realimentação unitária. Mas o que ele está dizendo é que a modelagem do sensor, a modelagem matemática dele, é 1 sobre S mais 1, tá certo? Então, ele aplica essa entrada, esse sensor, nessa caixinha, e aí ele joga lá para ser subtraído com o seu sinal de referência. Aqui ele colocou U, tá, pessoal? Porque às vezes a gente usa R de S, que é de referência, o U também, tá? Depois ele falou que esse controlador aqui, ó, o que esse controlador está fazendo? Bom, 1 sobre S é a integral, tá? A integral, pessoal, um integrador, ele, na verdade, ele serve para... um controlador com dinâmica de integrador, ele serve para diminuir o erro em regime permanente. Ele joga o erro em regime permanente para zero. Tá certo? Como hoje é avaliação, aí eu falei assim, não, vou dar uma geral sobre isso para a gente acostumar com alguns termos. Tá? Aí você fala assim, mas como é que eu vou lembrar disso que 1 sobre S é um integrador? É com o tempo, tá? Com o tempo. Vocês vão ver que toda vez que aparecer o controlador, que é o integrador, vai aparecer esse 1 sobre S aí, tá? Se tivesse só um K, seria um controlador que a gente chama de proporcional. Proporcional lembra uma constante. Na medida que você aumenta aquele valor constante, ele aumenta proporcionalmente, tá? Então, o que ele está dizendo é esse controlador aqui, 1 sobre S, ele é um controlador com dinâmica integradora. Porque eu sei que lá no mundo Laplace, 1 sobre S é integral. Tá certo? A transformada de Laplace da integral dá 1 sobre S. Beleza?
Bom, então a planta está aqui, ó. O que ele está mostrando aí? Eu posso ter o que ele está mostrando lá, ele tem um sistema de controle aqui que é um AS mais B, e a planta, a dinâmica da planta ficou representada com 1 sobre S2, tá? Essa mesma planta aqui, pessoal, essa parte de baixo aqui, se eu fizer a simplificação, pegar como exercício essa parte de baixo, simplificar, vai cair nessa de cima, tá? São dois circuitos equivalentes. Porque, veja bem, tem aqui um ponto de soma, tá? Tem um ponto de soma aqui com A, e tem um B sobre S que está somando com esse A. Quando você tirar o mínimo múltiplo comum aqui e fizer essa simplificação, vai dar esse bloquinho aqui de cima. Na verdade, o que ele está dizendo para você é que os dois, se eu simplificar os dois, vai chegar na mesma função de transferência, tá? Então, eu posso ter dois sistemas, né, com a mesma função de transferência, a função de transferência final é igual, mas a planta ser diferente, tá? Então, é isso que ele está colocando aqui. Bom, na verdade, vamos pensar assim. Se eu simplificar e chegar nesses dois circuitos aí, o bloquinho final vai ser o mesmo, tá? Então, essa letra A aqui, ó, sistema de controle, tá aqui. Se eu modificar ele aqui, vamos ver quem que me chamou aqui no WhatsApp. Não, não é ninguém da turma, não. Ó, aqui, né? Só uma maneira diferente, eu posso pegar um sinal R de S, aplicar uma determinado G1 nele e jogar num outro ponto de soma em outro ponto, né? Posso fazer isso tranquilamente. Observe que os diagramas agora, eles estão começando você está explodindo eles. Aqui ele pegou o sinal de referência, aplicou um H1, aplicou um H2, fez um mais, em vez de mais e mais, ele fez um mais e menos. Pegou essa diferença e aplicou no ponto menos, tá? Então, essa álgebra aí de mais e menos, ponto de soma, né? Aqui é um ponto de soma e subtração. Aqui é um ponto de soma, soma. Aqui é um ponto de soma, subtração, tá? Então, a gente pode aplicar isso aí. Lá na unidade 2, se eu não me engano, é que vocês viram isso lá no AVA. Ou na 1, né? Tem que dar uma olhada lá. Aqui ele ficou um pouco mais maior, né? Ele pegou colocou mais elementos, tá? Então, isso é uma situação que pode acontecer. Bom, aí finalmente, pessoal, a gente chegou aí num sistema em malha fechada, né? Como é que a gente chama? Como é que são as letras que normalmente a gente usa nesses diagramas de blocos aí? O R, que a gente já aprendeu a mexer com eles. Aí eu tenho aqui um GC. Esse GC aqui vai ser o nosso C de controlador, tá? É uma função de transferência. Com esse símbolozinho C aqui, vocês vão lembrar que é o controlador. O GP, normalmente, é a planta. E para representar o ruído, se a gente quiser sempre ignorar o ruído, tá, pessoal? É só não colocar esse D de S igual a zero. Coloca D de S igual a zero aqui. Mas a gente não pode ignorar o ruído, porque às vezes você pega um controle de um robô, por exemplo, faz toda a modelagem. E às vezes uma corrente, um resíduo de corrente que está entrando no seu circuito está mudando tudo, tá? Então, você coloca lá esse resíduo, né? E aqui tem um detalhe importante, né? Que esse sistema, os sistemas da teoria de controle moderno, eles obedecem o princípio da superposição. O que significa isso? Eu posso colocar esse D igual a zero aqui e fazer toda a modelagem, tá? Achar a função de transferência. Depois eu inverto. Eu fixo esse R de S aqui, esse R de S igual a zero, e coloco o D, tá? E no final eu posso somar esses dois efeitos. O princípio da superposição, ele me diz que eu posso fazer isso. Lá em análise de circuito, vocês fizeram isso também. Por isso que a gente chama que esses sistemas que nós estudamos aqui, eles são sistemas lineares, né? Por causa disso, invariantes no tempo, tá? Invariantes no tempo quer dizer que se eu tenho um capacitor, por exemplo, o valor do capacitor no tempo não vai mudar. O indutor, o valor da indutância não vai mudar, tá? Tem sistema que não são lineares invariantes no tempo. Por exemplo,
um sistema de aviação. Você não pode considerar, por exemplo, o tanque de combustível como sendo invariante no tempo, porque senão o tanque está cheio, aí ele tem um peso. Na medida que o sistema que o avião vai voando, vai diminuindo a quantidade de líquido e vai diminuindo o peso. Aí quer dizer que isso tudo muda toda a dinâmica do sistema. Beleza? Bom, se o sistema não for linear, para a teoria de controle que nós estamos estudando, ela é para sistemas lineares invariantes no tempo. Se o sistema varia com o tempo, eu não posso aplicar esses conceitos, tá? Aí tem outras técnicas mais avançadas, lá na teoria de controle 2, né? Tem lá espaço de estados, né? Que vocês têm uma introdução lá na unidade 2 que trata isso, que vai resolver isso aí. Beleza? Bom, o que acontece, pessoal? Nessa planta aqui, o que ele está dizendo para você é o seguinte, entrou um ruído, que é o D. Mas ele fala assim, se você deixar do jeito que está aí, esse ruído vai chegar lá no C de S, que ele está somando. Então, o que normalmente a gente vai fazer? A gente vai colocar esse G2 aí, ó. Né? Nós temos um R de S, tem um erro, aí a planta é o G1. Se entrou um ruído, você põe um G2 para tratar esse ruído. O que seria um G2 para tratar esse ruído? Por exemplo, um sinal elétrico. O sinal elétrico a gente sabe que a frequência dele é 60 Hz, né? Rede da CEMIG. No geral, pessoal, esse ruído ele entra com uma frequência muito alta. Ele não vai entrar exatamente com 60 Hz. A característica dinâmica do ruído normalmente é igual um raio, né? Cai um raio na rede elétrica. Sua televisão dá aquele chuviscado rápido e depois para, tá? Então, esse G2 aqui, por exemplo, pode ser um filtro passa baixo, por exemplo. Se você colocar um filtro passa baixo aqui só abaixo de 60 Hz, na hora que der um ruído aqui no D de S, ele barra esse ruído. Aí esse ruído não vai chegar lá no C de S, que é a sua saída do sinal. Estão acompanhando aí o raciocínio? Tá? Então é isso que ele está colocando. Você não pode deixar ele igual ao anterior, não, porque senão o ruído, você tem só a planta, aí vai chegar lá no C de S. Aqui ele modificou. Beleza? E no próximo aqui, pessoal, além dele modificar que ele colocou o G2, ele fez uma realimentação, que é o H1, ele pode aplicar outro G3, outro estágio, pegar o C de S e aplicar outro G2. Você pode colocar quantos estágios você quiser de realimentação aí, tá certo? Então, assim, pode explodir aí com 1000 caixinhas dessa, que depois tem como você simplificar isso aí até chegar na função de transferência. A função de transferência, você quer a equação algébrica que relaciona o C de S sobre o R de S. No final, você quer pegar isso tudo aqui e substituir por uma caixinha só. Tá certo? Isso que a gente chama de simplificação de diagrama de blocos. Bom, então, olha lá. 8h30, tá, pessoal? O que vai acontecer? Eu vou deixar aqui para vocês, quem quiser tirar alguma dúvida, e aí eu vou, agora, como eu falei, seria para vocês realizarem essa prova aí, tá? Mas hoje é sexta-feira, vou deixar vocês fazerem isso aí no final de semana. Beleza? E aí podem tirar a dúvida que vocês quiserem, e depois eu disponibilizo a gravação aí da aula para vocês. Aí quem não tiver nenhuma dúvida, boa noite para vocês, tá certo? Estou à disposição. Pode habilitar o microfone, tá? Tá solto aqui, viu, Jé? Não, sem problemas. Sem problemas. Não, beleza. É só para te dar uma boa noite aí também. Beleza. Boa noite, Emerson. Tranquilo. Qualquer dúvida aí é só me chamar no WhatsApp, beleza? Bacana. Obrigado pela disponibilidade. Valeu, professor. Um abraço. Boa noite. Boa noite, Geraldo.
Até mais. Um abraço. Professor, pode te perguntar uma coisa? Pode? Qual que seria a diferença da função de transferência direta e a indireta? Não existe indireta, não? Não? Indireta? Não, seria a função de transferência malha fechada que você quer falar, não? Ah, tá, entendi. Eu achei que tinha diferença. Não, Matheus, é o seguinte, porque quando você faz o diagrama de blocos, eu vou explicar para você em linhas gerais, tá? Mas depois você Uhum, tem que dar uma lida lá no livro, só para você não entender errado. A função de transferência direta é só o bloquinho da planta, entendeu? Quando, por exemplo, a máquina de lavar da sua casa, você põe a roupa suja para lavar lá. Não tem uma realimentação. Por quê? Porque você colocou a roupa. Na hora que termina de lavar a máquina, na hora que a máquina para, você vai lá e olha a roupa, tá? A representação é um bloquinho só, em malha aberta, tá certo? certo. Então, Entendi. essa representação desse G, só vai aparecer um G com uma caixinha única. A gente chama que é uma função de transferência direta. Por quê? Porque é a saída sobre a entrada, tá? Agora, quando você faz a realimentação com H, tem uma dedução da função de transferência em malha fechada, que lá no seu livro texto tem isso lá, tá? Por quê? Você tem um ponto de soma, que é o R de S, que entra o R de S. E aí está realimentando e passa nesse H. E esse sinal de erro é aplicado na planta G, tá? A dedução disso vai dar G no numerador e no numerador vai aparecer 1 mais G vezes H. Certo. Então, dá uma olhada na apostila, primeiro para ele vai explicar para você que é um sistema de malha aberta, tá certo? Depois Uhum, ele vai te explicar os elementos que é para fechar a malha, ele vai te explicar o que é o erro, o que é o R, o que é o G, o que é o H. A primeira questão da prova é justamente isso aí. Então, aí, beleza. uma ótima oportunidade para você dar uma olhada lá e dar uma estudada, beleza? Beleza, beleza. Tá Valeu. bom. Mas aí, pessoal, mais alguma dúvida? Ramon, Felipe, Não, professor, por hora é só. beleza, então. Aí, você mete bronca com a turma aí, tá? Beleza, estou à disposição da turma aí para quem quiser tirar alguma dúvida, né? Tiver alguma dificuldade na instalação do software, ou mesmo Beleza. fazer upgrade no computador aí. Bom demais. Manda o cartão de novo lá. Beleza, professor. Tranquilo, um abraço. Ramon Oliveira, tranquilo? Felipe Richard, Felipe já está saindo aqui. Então, beleza, pessoal. Bom final de semana. Qualquer coisa é só mencionar aí, tá bom? Vou finalizar aqui a gravação, finalizar a aula. Um abraço. Falou, valeu.